Por estes fatos dos 2 primeiros dias, pontuais, eu me junto ao nosso pastor Jackson Silva, a sua equipe, que tem a responsabilidade, junto comigo, de liderar aquela parte da igreja que ali fica, me junto a eles e a sua equipe para pedirmos desculpas e perdão. Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal, Presbítero Pedrosa, para mais um vídeo. Então, pessoal, após a grande polêmica que aconteceu lá em Belém do Pará, quando a presidência da instituição alugou o estádio centenário, né, o galpão, o ginásio centenário, para a COP30, e vocês ficaram sabendo do que aconteceu, né? Houve uma profanação cultural dentro do ambiente sagrado. Isso gerou uma polêmica nacional, certo? Não somente isso, mas a questão dos 2 milhões que custou os 5 dias de aluguel do ginásio centenário. 2 milhões. Aí o que acontece? Pastor Samuel Câmara, líder da Assembleia de Deus lá em Belém do Pará, depois de muitos dias sem pronunciamento nenhum, ele vem às redes sociais, é isso? Em um culto gravado, com poucas pessoas participando, pedir desculpas e perdão pelo que aconteceu. Pelo que aconteceu, não pelo fato de ter alugado, tá entendendo? O ginásio ao governo do estado para promover eventos da COP30 e a profanação do espaço público. Não, ele veio pedir perdão porque a coisa fugiu do controle. Ele pediu perdão porque a coisa fugiu do controle e deu no que deu. Não foi pelo fato de ter alugado. Tá entendendo? E isso a gente vai analisar no vídeo de hoje. Eu peço toda a sua atenção. Mas antes, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário e compartilhar os nossos vídeos. Faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível, irmão. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Venha também ser membro do Clube de Membros, parceiros deste canal, patrocinando aí esta obra apologética, evangelística e missionária. E este voto de confiança aí é o nosso trabalho, beleza? Muito bem, eu estou aqui no Instagram do Fala Fariseu, certo? O Instagram do Fala Fariseu, onde está noticiando todo esse problema, essa polêmica toda. E eu gostaria de tratar aqui com vocês essa notícia aqui, ó. O pastor Samuel Câmara, líder da Assembleia de Deus em Belém do Pará, falou pela primeira vez após a polêmica envolvendo o aluguel do centenário Centro de Convenções durante os primeiros dias da COP30, no caso 5, né? O contrato que circulou nas redes sociais, e nós mostramos aqui, mostra que o espaço foi alugado por 2 milhões de reais. No pronunciamento divulgado em vídeo, o pastor não comentou o valor do acordo e nem vai comentar. Na Assembleia de Deus não se presta conta mais de nada, nem do que entra, nem do que se movimenta e nem do que sai. Nada. E se você for questionar, se prepare para ser crucificado de cabeça para baixo, enterrado em pé para não acumular espaço. Vamos lá. A repercussão tomou força entre os fiéis e lideranças de várias regiões do país, especialmente após imagens do evento mostrarem apresentações culturais classificadas por muitos como irreverentes, por mim como profanas, o que gerou críticas sobre o uso do espaço ligado à igreja, no caso, o espaço religioso foi profanado. Durante o pronunciamento, o pastor Samuel Câmara afirmou que os episódios iniciais entristeceram a todos e disse que a equipe que administra o local dobrou esforços para evitar novos excessos nos dias seguintes.
Segundo ele, mais de 137 mil pessoas passaram pelo centro de convenções após os incidentes sem registros de situações semelhantes, alega o pastor, né? Ele está dizendo que nos 2 primeiros dias tudo ficou fora de controle, mas no terceiro, quarto e o quinto, a equipe foi lá e colocou a casa de volta no lugar, né? Isso ele diz, né? Mas tem um internauta aqui que a gente vai mostrar a fala dele, eu gostaria que vocês analisassem também. O pastor Tamor pediu desculpas pelo acontecimento dos primeiros dias, né? E destacou que assuntos internos da igreja devem ser tratados no lugar apropriado e não em redes sociais irresponsáveis. Ele reforçou que a liderança segue aberta ao diálogo e agradeceu o apoio dos membros da Assembleia de Deus em Belém do Pará. Muito bem. Um punhadinho de pessoas é o que a gente vê aí nas imagens. Samuel Câmara afirmou ainda que o episódio não deve manchar a história da igreja. Mas não é o episódio em si, é o que eles fazem. É o que eles estão fazendo com o nome da Assembleia de Deus. Então, se eles pararem de fazer, a coisa para, irmão. Ele afirmou que não se deve manchar a história da Igreja Assembleia de Deus, que administra o espaço há 15 anos. Conclui pedindo união, cautela e responsabilidade na busca por informações corretas antes de julgamentos públicos. Aí aqui eu gostaria de mostrar um comentário aqui, esse comentário aqui desse internauta, ele está dizendo assim, ó, eu estive lá nesse culto na terça-feira e também no centenário na semana da COP30, no culto da terça, esse que ele está pronunciando, e também nos eventos da COP30, os 5 dias, né? Vamos aos fatos, não foram 2 dias, ao todo foram 5 dias de eventos e tiveram programações culturais e músicas em várias ocasiões e danças também. Teve cachaça em todos os dias, não somente nos 2 que ele está falando aí, mas nos 5 dias do evento. Teve também imagens de santos, símbolos ficaram durante todo o evento, tá entendendo? O pastor não falou sobre os 2 milhões no culto que ele estava pronunciando, e nem vai falar, né? Só Deus sabe para onde é que vai esses 2 milhões do aluguel, né? Ele se desculpou e usou um texto como se dissesse: pessoal, ano que vem tem mais, então não se escandalizem. Então, toda a fala do pastor tinha um objetivo de mostrar que os irmãos não se escandalizem com isso, porque aquilo ali é um espaço que deve também ser usado como espaço público, coisas dessa natureza, e para o ano tem mais. Para o ano tem mais. E quanto ao culto, esse culto aí que ele está se pronunciando, o irmão está dizendo assim, ó, culto frio, sem alma, somente a cúpula da liderança dando apoio a ele, né? Um punhadinho de pessoas, enquanto muitos não tiveram coragem para falar. Pronto, tá aqui, tá certo? Tá no site do Fala Fariseu, depois vocês dêem uma olhada aí. Eu tô com o vídeo aqui, ele se pronunciando, e aqui tá o vídeo, e causou toda aquela repercussão, né? O espaço sendo profanado com danças teatrais, culturais da Amazônia e coisas dessa natureza. Vamos dar uma olhada no pronunciamento dele e ver o que é que ele tem a dizer. Vamos lá. Quero me dirigir hoje à noite aos filhos de Deus e aos pacificadores com muita alegria e Filho de toda Deus e tranquilidade, pacificadores, para me referir coniventes. que quanto aos fatos que ocorreram no nosso centenário centro de convenções, nos 2 primeiros dias da COP30, entristeceram a todos nós, Sei, sem exceção, sei. os pacificadores e os filhos de Deus. Logo em seguida, a nossa equipe do centenário, liderada pelo pastor Jackson Silva, dobrou esforços para prevenir que nos dias seguintes não houvesse o exagero cometido. E lograram êxito, porque nos dias seguintes passaram pelo centenário 137 mil pessoas.
e não tivemos mais os fatos tristes e exagerados que aconteceram nos 2 primeiros dias do centenário. Bom, ele diz, é a fala dele. Porém, todavia, no entanto, algumas pessoas têm se manifestado publicamente nas redes sociais, mostrando que o que aconteceu no primeiro e no segundo dia se repetiu nos dias sequentes. 5 dias que foram alugados, né? Todos os 5 dias aconteceram as mesmas coisas. Inclusive, a gente mostrou até aí um internauta que esteve lá e relatou que o que aconteceu no primeiro e segundo se repetiu nos dias posteriores. Por estes fatos dos 2 primeiros dias, pontuais, eu me junto ao nosso pastor Jackson Silva, a sua equipe, que tem a responsabilidade, junto comigo, de liderar aquela parte da igreja que ali fica, me junto a eles e a sua equipe para pedirmos desculpas e perdão. Sei. Estou à disposição. Sei. Principalmente os que entendem que fórum e lugar apropriado para tratar assuntos da igreja não são o escuro da irresponsabilidade de redes sociais. Então ele diz que as redes sociais, as pessoas que tecem crítica nas redes sociais são irresponsáveis. Pastor, com todo respeito, irresponsabilidade são vocês, líderes das Assembleias de Deus, promovendo o escândalo do reino. Nós não estamos promovendo escândalo nenhum, não. Quem está promovendo o escândalo do reino são vocês, líderes da Assembleia de Deus, que deveriam praticar a justiça. Mas só que, em muitos casos, o dinheiro fala mais alto, o tráfico de influência também. Está entendendo? Aí, quando nós vamos expor o que vocês estão fazendo, nós somos taxados como rebelados, desobedientes, filhos do diabo até. Mas a internet, pastor, tem se tornado o punhal de Deus para a punição de líderes que perderam a graça há muito tempo. Estão que nem Sansão, apostataram da fé e nem sabem, nem sentem. A internet está aí. Antes, sem internet, tudo ficava nos bastidores, né? E a coisa era empurrada para debaixo do tapete. Mas hoje não. Hoje a internet está aí para expor publicamente toda essa corrupção, toda essa apostasia que vive a Assembleia de Deus no Brasil. Certo? Fala, mas não convence. E quem ama a igreja, quem é pacificador e filho de Deus, no mínimo, faz o esforço de conversar, de procurar informação boa e correta na hora que é necessário. Eu já tenho uma interpretação diferente, né? Aquele que vê e não faz nada para corrigir se torna conivente. É o amante da injustiça, que vê a safadeza acontecendo, a corrupção, a profanação, a feitiçaria, a bruxaria acontecendo e não faz nada para corrigir, não faz nada para reverter a situação. Empurra para debaixo do tapete ou empurra com a barriga. É o conivente dentro do reino. Eu quero aproveitar para agradecer todos os meus irmãos e irmãs que comigo pastoreamos e cuidamos da vida da grande, bela e fiel Assembleia de Deus em Belém do Pará. Imensa. Sei. Que eu sozinho não tenho condições de tocar. A vocês, eu quero expressar
minha total gratidão, minha total punhadinho de confiança, pessoas, irmão. inclusive ao pastor Jackson, Um que punhadinho de cuida do pessoas. Centenário Centro de Convenções com sua equipe. Apesar do incidente, nós vivemos há 15 anos lá, com aquilo sendo feito, trabalhado, e este incidente Um punhadinho de corrigido pessoas. a tempo e nos ensinando Só a lição cúpula tá aí. para Só a cúpula, irmão. prevenirmos mais sobre o futuro, não pode manchar uma igreja inteira, a vida e a história de um povo conhecido e que é pacificador e serve a Deus. A todos vocês, e todos sabem que eu estou dizendo, pastores, quando alguma coisa me chega de qualquer dos senhores, eu os procuro, não alastro e não acredito, até que seja averiguado e provado como deve ser uma pessoa de caráter e como a Bíblia Sagrada nos ensina. Viu alguma coisa, vai ao teu irmão. E se resolveu e preveniu situações piores. Se não resolveu, procura o outro com testemunhas, e nós temos aqui toda essa organização para que não seja necessário um punhadinho de nenhum pessoas. membro da igreja, punhadinho de pacificador, pessoas. que quer ser filho de Deus, ficar sem a informação boa e sem a informação correta. Então a gente vai ter que corrigir o apóstolo Paulo porque ele fez errado, tá bom? Paulo que disse uma vez, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E o que é que Paulo fez, Pedrosa? Gálatas 2, versículo 11 ao 14. Lá Paulo confronta Pedro publicamente porque era irrepreensível. Tá entendendo? Pedro estava se comportando de forma repreensível, Paulo foi lá e disse, você está errado, publicamente. Pedro usou de dissimulação, de hipocrisia, contaminou a mente dos judeus, contaminou com sua hipocrisia a mente de Barnabé. Barnabé se deixou levar por sua dissimulação. Paulo foi lá e o confrontou face a face na frente de todo mundo. E em 2 Timóteo, capítulo de número 5, né? 2 Timóteo, capítulo de número 5, o que é que Paulo faz lá? Paulo aconselha Timóteo, é 1 Timóteo, eu acho. Paulo aconselha Timóteo a fazer o mesmo que ele fez com Pedro. 5:20. Né? Aos que pecarem, corrige-os publicamente. Publicamente. Para que haja temor. Então a gente tem que... Né? Quem é que está errado? Né? Porque Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E corrigiu Pedro publicamente porque Pedro se deixou levar pela sua dissimulação. E outra, a correção de Paulo na vida de Pedro, está lá no texto, versículo 14, foi porque Pedro não estava andando de forma direita e corretamente conforme a verdade do evangelho. E Paulo foi lá e corrigiu Pedro. Então, assim, quem é que está certo, quem é que está errado nessa história? Hã? Esse que vos fala e que há 29 anos oferece a vida para que todos os que queiram criticar a igreja me critiquem, mas poupem a igreja do Senhor se isso for possível. Bom, a crítica que nós levantamos não é contra a igreja. E não se critica a igreja. Se criticam pessoas. A igreja, pastor, a igreja segue triunfante, vitoriosa. Esta igreja vai ver Jesus voltar, vai subir, vai encontrar Jesus na glória. Nem que for um punhadinho assim, mas ela vai. A igreja segue triunfante. O povo se corrompe. Líderes se corrompem, membros se corrompem, mas a igreja não. A igreja segue triunfante. Vencedora, vencendo. Glória a Deus por isso. Mas, na minha opinião, falou e não convenceu. Primeiro porque não falou acerca dos 2 milhões arrecadados no aluguel do ginásio centenário. Não fala. E nem vai prestar conta disso. É uma cultura da Assembleia de Deus não prestar conta mais daquilo que entra, que sai e o que está se desenvolvendo. Não presta mais conta. Tá bom? Infelizmente, essa é a triste realidade. E para que se cesse
essas críticas contra os líderes da Assembleia de Deus, os líderes da Assembleia de Deus deveriam prezar por suas chamadas e não promover os escândalos do reino. Não é isso? Então, toda crítica que está acontecendo contra a Assembleia de Deus é contra os seus líderes, que estão profanando o lugar santo, trazendo apostasia para dentro da igreja, contaminando a mente das pessoas, em nome de uma fé cega, desprovida da Bíblia, desprovida de Cristo. Está entendendo? Então, que nem Sansão, né? Sansão, que apostatou e nem percebeu que apostatou. Foi perceber na última hora, quando já estava para se cancelar. Aí ele foi ver que a coisa era séria, a ficha caiu, mas a glória de Deus já se tinha retirado dele. Tem muita gente que está assim, irmão. Mas e você? Qual a sua opinião? Deixe sua opinião aí nos comentários. Eu gostaria de saber o que você pensa, o que você acha disso tudo. Amém? Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, canal em defesa do Evangelho. Uma voz clamando no deserto. Curta, comente, compartilhe, se inscreva, faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Deus abençoe e até a próxima.